vamos dar início agora a uma série de leitura da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o texto. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O texto fala a respeito de Jesus, que no princípio estava junto com Deus, junto com o Espírito Santo, na criação de todas as coisas. O verso 6 vai dizer: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essa é a versão NVI da Bíblia Sagrada. E João vai dizer que ele veio como testemunha da luz. Ele veio para testificar a respeito da luz com um propósito, para que todos os homens acreditassem em Jesus, que é a luz do mundo. Ele próprio não era a luz, o texto diz, verso 8, mas veio como testemunha da luz. E ele diz no verso 9 que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E todos nós precisamos olhar para Jesus. Não existe salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro caminho, não existe nada que possa nos trazer vida, exceto o Jesus, Filho de Deus. O verso 10, o texto diz que aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, ele veio e foi gerado no ventre de Maria e nasceu como um homem natural, como eu e você, exceto que sem pecado, gerado pelo Espírito Santo. É uma história que é de ciência de todos. E ele veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ainda assim hoje, as pessoas não querem acreditar em Jesus, as pessoas não querem acreditar no Evangelho. As pessoas estão vivendo cada um de acordo com o que dá na cabeça e têm deixado de lado o único caminho que conduz à vida eterna. O verso 11, o texto diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
A promessa era que o Messias viria para os judeus, aqueles descendência de Abraão, o qual tinha uma aliança com Deus. E Jesus veio em forma humana para eles, para trazer a verdade do Evangelho para eles, para trazer salvação primeiramente para eles. Mas o verso 11 diz que eles não o receberam, eles o rejeitaram. Será que você tem rejeitado Jesus ou você tem recebido Jesus? Nós precisamos receber Jesus. O verso 12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui tem uma chave muito importante que nós precisamos de entender. As pessoas dizem que todos são filhos de Deus, mas não é verdade. A verdade é que todos, quando nascemos, somos criaturas de Deus. A única forma de nos tornarmos filhos de Deus, o verso 12 diz, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, não éramos filhos, mas o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos filhos, através da fé no seu Filho Jesus, através de acreditar que Jesus foi o substituto perfeito ali na cruz do Calvário para produzir em nós a vida eterna. Então, nós não nascemos de descendência natural, nem de descendência de homem algum, nós nascemos da descendência divina, de Deus. Ou seja, uma vez nós nascemos do ventre da nossa mãe como um ser, mas quando nós temos um encontro com Jesus e cremos em Jesus, nós nascemos do Espírito de Deus. E nós nos tornamos homens espirituais, homens e mulheres espirituais, porque nascemos do Espírito de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que já existia antes de tudo, Jesus, ele se tornou carne, ou seja, ele nasceu como qualquer um de nós. E ele cresceu e ele viveu entre nós. Mas nós vimos a glória dele quando ele ressuscita e retorna para a direita de Deus. Então João deu testemunho dele no verso 15, que ele era superior, apesar de ser antes dele. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então Jesus veio trazer graça e verdade, no verso 17. E o verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Deus unigênito, tornou Deus conhecido através da sua própria vida, da sua palavra, do ensinamento, dos sinais, dos milagres, da obediência, do cumprimento do propósito. Jesus tornou Deus conhecido. E você? Já conhece Jesus? Você já conhece a Deus? Você já entregou o controle da sua vida para Deus? Esse é o primeiro dos nossos muitos devocionais que vamos fazer durante todo esse ano. Que você tenha um ótimo dia e que você possa entender o amor de Deus por você. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe para nós a solução quando nós não tínhamos mais solução. Depois de buscarmos, Senhor, de tantas formas nos reconciliarmos com o Senhor envia o seu Filho
o único modelo de reconciliação, a única forma de reconciliação, para que nós pudéssemos acreditar nele, entregar a nossa vida a ele e sermos reconciliados com o Senhor. Toma o dia de cada um de nós nas suas mãos e que nós sejamos filhos e filhas obedientes, que amam o Senhor e escolhem andar nos seus caminhos. Amém. Deus te abençoe.